Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, a paz do Senhor. Eu me chamo Paulo Melo e nessa oportunidade quero trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração, para a minha, para a nossa edificação. E essa palavra de hoje ela se encontra no livro de Ruth, no capítulo de número 1 e versículo de número 6, que diz: Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Meus queridos, minhas queridas, sabemos que essa história conta-se a história de Noemi e Ruth, né? Basicamente também a Orfa, mas especificamente conta-se a história de Noemi, uma mulher cuja morava na cidade de Belém, Judá, aonde diz que no capítulo 1 e versículo de número 1 está escrito: Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém, Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Meus queridos, e nessa peregrinação de Elimeleque, ao qual está escrito no versículo de número 12, ele saiu da terra de Belém de Judá, a terra que mana leite e mel, segundo a palavra do Senhor. E ele saiu de lá. E a sua mulher, por obediência ao seu marido, acompanha o seu esposo ali, naquela peregrinação rumo à terra de Moabe. Uma terra estranha, uma terra que eles não conheciam, mas em busca de alimento, em busca de bem-estar, em busca de uma vida melhor. Porque ali em Belém, Judá, eles estavam passando por um momento difícil. Havia grande fome na terra, né? E eles saíram dali rumo a Moabe, em busca de uma terra melhor, em busca de prosperidade, em busca de pão. E no versículo de número 3 está escrito: E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Meus amados, a Bíblia nos diz que Noemi ficou sem o seu marido e posteriormente sem os seus 2 filhos, Malom e Quilion, ficando assim desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Embora Noemi fosse fiel a Deus, ainda assim sofreu muitas aflições. E com nós também não é diferente. Às vezes nós estamos na terra que mana leite e mel. Nós estamos no lugar que Deus nos escolheu para estarmos. Deus nos resgatou para que possamos estar naquele lugar. Mas por alguma aflição, por algum problema, por algum deserto de fome ou seca, nós saímos dali. Porque muitas das vezes nós parecemos afligidos, exaustos, e, nós saímos daquela terra, a qual Deus não designou para que nós saíssemos. Então, no versículo de número 6, ao qual nós lemos, que diz: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Então, meus queridos, eles tinham saído da terra de Belém, Judá, a terra que emana leite e mel, a terra da prosperidade. Não saia de Belém, meu querido, porque lá em Moabe
você vai perder grandes coisas. Então ela se levantou para voltar para o lugar para onde não deveria ter saído. Ela voltou para a terra de Belém, Judá. Ela se levantou, ela tomou-se uma atitude. E se levantar significa pôr-se de pé, erguer, sair do sono, despertar. Muitas das vezes nós estamos sonolentos, nós estamos passando por momentos ruins, mas nós não queremos tomar uma atitude de voltarmos para Belém, de voltarmos para a presença do Deus Altíssimo, de voltarmos para a presença do Senhor Todo-Poderoso. Precisamos tomar esta atitude, nós precisamos ter essa convicção de que só na presença do Senhor nós temos alegria, nós temos o pão, que é o pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta passagem trago também para você, meu querido irmão, minha querida irmã, onde está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15, e verso 11 a versos 16 e 17, que diz assim: E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18: Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Meus queridos, essa história é a parábola do filho pródigo, ao qual o filho pródigo sai da casa de seu pai em busca de prosperidade, em busca de diversão, né? E por gastar tudo o que tinha, estava no mundo sedento, passando fome, passando aflição, ao qual até queria comer os restos de comida que os porcos comiam ali. E ele tomou uma atitude, ele tomou uma decisão. Ele disse: Até os trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. Ele disse: Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Meu querido, minha querida, é tão bom nós reconhecermos os nossos erros. É bom nós reconhecermos as nossas falhas e tornamos-se para Deus, voltando-se para Deus. Porque o nosso Senhor, Ele é misericordioso, Ele é perdoador. O nosso Senhor é uma maravilha de bênção em nossas vidas. Nós precisamos ter uma atitude, assim como Noemi, assim como esse jovem, esse filho pródigo. Voltar-me-ei para a casa do Senhor, voltar-me-ei para a casa do Pai, porque até os trabalhadores de meu Pai têm pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. Meus queridos, minha querida, você que está ouvindo esta palavra, Deus está falando contigo neste momento. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte hoje mesmo para a presença do Pai. Você, filho pródigo, filha pródiga, volte para a casa do Pai, pois o Pai te espera de braços abertos. O Pai está te esperando. Você, minha querida, volte para a terra de Belém de Judá. Volte para a terra que o Senhor te deu por herança. Volte para o teu lugar. O que você precisa perder para voltar para a terra de Belém, Judá? Pois Noemi perdeu seu marido e também os seus 2 filhos, e ela se levantou, ela se ergueu, pôs-se de pé, tomou uma atitude, saiu do sono, despertou. Desperta tu que dorme.
Volta para o Senhor, volta para a presença do Deus Altíssimo. O filho pródigo diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor te perdoa de todos os teus pecados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, quando nós estamos distante do Senhor, o Espírito Santo se entristece e a nossa alma, o Espírito Santo, clama pela presença de Deus, pela presença do nosso Senhor Jesus. Você que não aceitou Jesus como teu único, suficiente, exclusivo Salvador da sua vida, aceita Jesus hoje mesmo. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Você que se afastou da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor, se volte para o Senhor. Porque na casa de nosso Pai há muitas moradas. O teu lugar está reservado, te esperando, ninguém não tomou a tua posição. Não dê ouvido para o inimigo, volte para a presença do nosso Deus. Volte hoje mesmo, meu querido, minha querida. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista ele escreve no capítulo 42, versículo de número 12, que está escrito assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Meus queridos, a nossa alma tem sede de Deus. Precisamos ter esta sede de Deus, buscar a Deus, buscar a presença de Deus, estar com Deus, louvando e glorificando a Deus. Volte-se para Deus hoje mesmo, meu querido, minha querida. Pois a palavra do Senhor nos diz que os dias do Senhor se aproximam. É tempo de cada vez mais nós buscarmos a Deus. É tempo de nós estarmos na presença do Todo-Poderoso, porque Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Em João 1, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor é misericordioso. O Senhor, Ele te ama, meu amado, Ele te ama, minha irmã. Volte-se para Jesus, volte-se para a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Meu querido, minha querida, volte hoje mesmo para a presença do Senhor. Saia da terra de Moabe, saia da escravidão dos porcos, ali onde aquele jovem estava, e ele tomou uma atitude, se levantou, porque ele estava ali junto com os porcos, queria comer da comida dos porcos, e ele se levantou, ele disse: eu vou até onde meu pai, e eu vou pedir perdão para o meu pai, eu vou dizer: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, contra o Senhor. Mas o Pai maravilhoso, que no término desta conversa, ele não deixa o filho terminar a conversa, ele diz: eis-me aqui, meu filho. E abraçou o filho e beijou, e ali foi uma grande festa. A palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos, que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo de número 7, do livro do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 7, está escrito assim: e digo-vos, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meu querido, minha querida, volte hoje mesmo para a presença do Pai. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros, pois o Senhor lhe é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
E há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Se entrega hoje para Jesus, você que não aceitou Jesus como teu único suficiente Salvador da sua vida. Meu querido, minha querida, Jesus está voltando. Volte para o Senhor, pois o Senhor Ele quer te perdoar. O Senhor Ele quer te salvar. O Senhor Ele quer te levar para morar no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Ele te ama. Jesus Ele nos ama. Jesus Ele quer nos salvar. Meu amado, minha amada, se arrependa dos seus pecados. Entrega a tua vida para Jesus. O Senhor te chama hoje mesmo. Saia da terra de Moabe e volte para a terra que mana leite e mel, da onde tu não deverias ter saído. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo e maravilhoso é o Senhor. E Ele te quer, meu querido, minha querida, para que voltemos à presença do Deus Altíssimo. Jesus, Ele quer te salvar, meu querido, minha querida. Voltes hoje mesmo para a presença do Senhor, pois o dia do Senhor se aproxima. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos que está preparado para aquele grande dia, para que nós subiremos e iremos morar no céu de glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Confessa que o Senhor é teu único, suficiente e exclusivo Salvador, para que possamos entrar nas bodas do Cordeiro. Aleluia. E nós iremos morar no céu de glória, no lugar que está preparado para os benditos de meu Pai, assim como Jesus nos fala. Jesus, Ele te ama, meu querido e minha querida. Volte-se para Jesus, pois Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho a não ser Jesus, meu querido. E a palavra de Deus nos diz, meus amados, e como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Meu querido, minha querida, a vinda de Jesus se aproxima. E nós temos que estar preparados, temos que estar na presença do Deus Altíssimo, para que nós possamos receber o perdão de Deus e morar no céu de glória com Ele. Mas precisamos confessar. A palavra de Deus nos diz